quero te agradecer por essa manhã, porque estamos reunidos aqui no Teu nome, Pai. Não viemos aqui por mais nada, Senhor, a não ser por Tua causa. Nós queremos ouvir de Ti, nós queremos aprender de Ti, Pai. Senhor, Tu tens toda a liberdade de agir. Na verdade, importa que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, para que vale a pena, Senhor, a gente sempre está aqui. Não vale a pena, Senhor, nos reunirmos para ouvir uma pessoa, puramente uma pessoa sozinha, Pai. Mas nós estamos aqui para ouvir o Teu Espírito, Pai. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos aprender algo novo de Ti, Pai. Eu oro para que os nossos olhos possam ser abertos, Pai, para que escamas possam cair dos nossos olhos, para que a gente tenha uma nova camada de compreensão da Tua palavra. Nós entendemos que o caminho do justo, ele é como a aurora, ele vai brilhando, ele vai ficando cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Nós não queremos permanecer em escuridão, Senhor, em área nenhuma de nossas vidas. Nós queremos colocar de Ti, Senhor, aquilo que vamos aprender. Eu quero colocar diante de Ti tudo o que eu vou falar, Pai. Eu não quero atrapalhar o Teu Espírito. Na verdade, meu papel aqui é não atrapalhar o Teu Espírito. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para ensinar, Pai. E eu não quero estar na frente do Teu Espírito. Na verdade, eu só quero poder Te enxergar e poder seguir os passos que o Senhor tem seguido, Pai. Te dou graças por essa manhã, pelo Teu Espírito de sabedoria se movendo no nosso meio, Pai. Nos ensinando de forma pessoal aquilo que cada um de nós precisa. Te rendo graças, Pai, por essa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Pode sentar, igreja. Obrigado. Tem alguém nos visitando aqui? Levanta a mão, dá um tchau, mas não é para ir embora. Tem um irmão ali. Tem mais alguém? Amém. Então todos da casa? Glória a Deus. Se continuar assim, vamos precisar ter um segundo culto de manhã também. Dê graças a Deus por causa disso. Isso é sinal que mais e mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra, pela visão que o Senhor tem dado ao pastor para esse lugar. Eu gostaria de começar com um versículo, amados, e ele, na verdade, ia ser um dos últimos que eu iria citar, mas vamos começar por ele. Eu creio que, didaticamente, vai ser mais interessante. Abra aí em Marcos 11, 23. Hoje nós estamos comemorando o Dia Verbo da Vida de Missões. E o tema desse ano é legado. Para a gente sempre lembrar, né, da disposição do pastor Bud, o fundador do nosso ministério, em trazer a palavra da fé para o Brasil. E nós somos gratos pela obediência dele em ouvir esse chamado do Senhor. E todos nós somos frutos dessa obediência dele. Amém? E por muito tempo, e ainda hoje, graças a Deus, esse verso daqui, ele era um dos grandes faróis do nosso ministério. E eu digo assim, era, porque no símbolo, pelo menos de algum tempo atrás, como é que chama? A logomarca mesmo, tinha lá, Marcos 11, 23. Vamos ler juntos o que é que ele diz. Porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Até aí. Jesus, ele está dando uma lição aqui, ele está ensinando algo acerca de fé. E
nessa grande passagem, Jesus ele atrela a fé a algo. Na verdade, ele já deixou claro que a fé ela não deve andar sozinha, que a fé ela não é como às vezes acontece no imaginário de algumas pessoas, a fé ela não é um tipo de poder, não é uma força mística. Não, 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 nada desse tipo. Na verdade, fé, ele fala lá em Hebreus 11, que fé é a certeza. E vamos parar aqui, depois a gente vai ver o versículo completo. Ele diz assim: fé é uma certeza. E aqui, Jesus, ele coloca que a fé precisa vir acompanhada de algo. Não faz sentido a gente ter fé. Não, eu tenho fé. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas tem algum professor de português aqui? Algum? Tem irmã ali, graças a Deus, professora de português. Mais alguém? Não, né? Você, em gramática, você tem verbos transitivos e intransitivos. Fé não é um verbo, tá bom? Só para deixar claro, é uma comparação que eu quero fazer. Mas quando você tem um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Se você fala choveu, você já está dando a ideia completa ali. É um verbo intransitivo, choveu. E você já passou toda a ideia do que aquele verbo quer passar. Se você quer dizer, por exemplo, dar, você dá algo a alguém. Quando você fala fé, eu repito, não é um verbo. Mas ele não existe por si só. Não, eu tenho fé. Na verdade, a fé, ela precisa apontar para algo. Da mesma forma que um verbo transitivo, ele precisa apontar para algo, a fé também precisa apontar para algo. Ela não existe sozinha, simplesmente por ela própria. Vamos ver aqui o que foi que Jesus disse. Novamente aqui, verso 23. Porque em verdade vos afirmo que preste atenção agora, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. A fé precisa ser acompanhada por uma fala. A fé não existe sozinha, ela precisa vir acompanhada de uma palavra. Algo que saia da sua boca. E o tema da ministração hoje é fé e confissão. Se você já está há algum tempo no nosso ministério, você entende que exatamente isso, que se você crê em algo, você declara aquilo. Você precisa declarar aquilo que você crê. Porém, no entanto, contudo, todavia, a gente encontra um exército gigantesco de pessoas que declara algo e não acontece. Pelo menos numa igreja lá na França, isso é até comum. Tem bastante pessoas lá que declara algo e aquilo não acontece. E você tem aquele exército de frustrados que duvidam que esse negócio de fé e declaração não é bem assim, que não é bem dessa forma, porque eu declarei, eu coloquei tanta força naquilo, eu cria tanto, eu declarei, e fui, e nada aconteceu. Eu acho que não é bem assim. E é sobre isso que eu gostaria de tratar. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse exército de frustrados que declaram algo e que não aconteceu. Eu gostaria que você abrisse lá em Eclesiastes,
no capítulo 10, e é um versículo que eu amo, amo, mas assim, de graça. Eclesiastes, no capítulo 10 e no verso 10, ele diz: se o ferro está embotado e não se lhe afiar o corte, é preciso redobrar a força. Ponto e vírgula. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Esse que ele fala aqui, se o ferro está embotado, esse embotado é cego, que não está afiado. Em outra versão da Bíblia você vai ver, se o machado estiver cego, e se você não afiá-lo, vai ser necessário você redobrar a força. Isso, na verdade, Salomão, quando escreveu isso, ele não está preocupado em ensinar técnicas de afiação de machado, de armas, de nada disso. Na verdade, ele está passando um princípio. Tá? Na verdade, inclusive uma lei. Ora, se você tem algo que espera que seja um instrumento de corte, e esse instrumento não está afiado, é óbvio, é lógico, é mais que evidente que você vai ter que fazer mais força para poder cortar. Isso é um princípio. Tá? Ele usou a lâmina de um machado como exemplo. Mas isso aqui se aplica a tudo, amados, na nossa vida. Se você quer ser eficiente em algo, se você quer ver resultado naquilo que você faz, e você está fazendo muita força, se você está fazendo demasiada força, amados, se avalia, se por acaso você não está usando os métodos errados. Tá? Normalmente, quando a gente usa muita força em algo, é porque a gente deixou de fazer algo antes. A gente não preparou aquilo antes, não preparou a ferramenta antes, não afiou o machado antes. Isso está me demandando bastante força. Inclusive, eu estou tentando cortar essa madeira, e a madeira não está cortando, ela está apenas se rasgando, está sendo machucada. Você já experimentou cortar alguma coisa, uma madeira, por exemplo, com um instrumento muito cego, você vai ver que ele não corta, ele só machuca. Uma hora aquilo vai se partir, de tanto bater. Mas ele não vai estar cortando. Tenha em mente isso, amados, que se o seu machado está cego, ele em nada vai diferenciar de um martelo. Não tem diferença. Você com um machado nas mãos e ele está completamente cego, ele vai fazer um papel de martelo. Você vai querer que ele corte, e ele na verdade só vai machucar. E você já ouviu também aquela máxima de que se você é um martelo, todo problema é prego. Alguém já ouviu isso aqui? Se você é um martelo, todo problema que você olha é prego, vou bater. Aquilo dali é prego, vou bater. Por quê? Você é um martelo. Mas veja o que é que fala no mesmo verso, na parte B. Ele diz, Eclesiastes 10:10, parte B. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Não por acaso, Salomão colocou isso daí, diz que, olha, você precisa cortar uma madeira, mas você precisa fazer algo antes. Tem uma preparação para que você seja eficiente nisso que você está fazendo. Você vai esperar cortar essa madeira, na verdade você vai machucá-la. Puxa isso para si agora, lá para você declarar algo e aquilo não acontecer. Se você coloca muita energia para fazer algo, se você precisa, me perdoe os irmãos mais emocionados aqui, mas se você precisa berrar para que algo aconteça, no sentido de você declarar, eu estou declarando a palavra, mas você vai e berra, e grita, fica vermelho, se contorce, coloca toda a sua energia naquilo, e nada acontece,
muitíssimo provavelmente a sua fé está cega. Você quer cortar algo, você quer ser preciso em algo, você quer ter um resultado de corte. Você, no máximo, vai conseguir um resultado de um martelo. Seja bater, seja quebrar. Você quer um corte, vai obter uma quebra. No máximo. Isso daqui, amados, ele fala, quando a gente traz de volta, falando sobre fé e confissão, isso aqui nos mostra que, para que a gente possa declarar com eficiência aquilo que a gente quer que aconteça, é preciso ter um preparo antes. E muitas vezes a gente é muito apressado em simplesmente começa a declarar, começa a falar. E a gente, inclusive, tem até livros que falam isso, né? Eu já vi também muitos autores falando sobre isso, de que declare até você crer. Amados, tem autores que são bênçãos de Deus, tá? São grandes homens de Deus, mas é comum de você ver transcritos lá em livros, experiências pessoais. Tá? São pessoas que tiveram algum êxito de tanto declarar algo, eles passaram a crer. E daí eles tiveram esse resultado. Mas eu lhe digo, amados, o que é que você acha, vamos puxar uma analogia aqui, o que é que você acha que é mais mortal? É um louco com uma metralhadora ou um sniper? Eu lhe digo, um sniper, amado, é 100% de resultado. Um louco com uma metralhadora, ele vai sair atirando para todos os lados. Eventualmente, vai atingir um aqui, outro ali. Mas um sniper, bem posicionado, ele vai ter o resultado para o alvo onde ele estiver apontando, com 100% de certeza. Então, quando a gente fala de você declarar, mas antes, eu vou afiar o meu machado. É 100% de certeza que aquilo que você falar vai trazer resultado. Se você gosta do método declarar, repetir, até eu crer, e uma hora aquilo vai acontecer. Amados, muitas pessoas têm caído em frustração ao longo desse processo de declarar. Eu vou declarar mais. E declarar, não está acontecendo. Vou declarar mais. E olha, rapaz, isso aqui não está acontecendo, não. É história da carochinha. A gente não gosta de se preparar, a gente não gosta do processo de se aprofundar, de trazer bases, de se firmar por dentro. A gente não gosta disso. A gente quer que as coisas aconteçam enquanto eu ainda estou falando. Uma hora aquilo vai acontecer. E na hora que acontecer, sabe o que é que acontece junto? Meu Deus, aconteceu. É verdade. Meu Deus, a palavra é a verdade, meu Deus. E não é que aconteceu mesmo. Sabe por quê? Não estava esperando acontecer. Amados, quando algo que você declarou, algo que você creu, e aquilo acontece, você não tem surpresa. Amém, é isso aí. Você já não queria aquilo? Você já não estava esperando aquilo? Você já não tinha certeza por dentro? Qual é a surpresa daquilo realmente aconteceu? Qual é o assombro daquilo ter acontecido? Mas muitas vezes a gente quer declarar para ver se acontece. Deixa eu declarar, deixa eu colocar à prova esse negócio de declaração. Quero ver se acontece mesmo. Pode ter certeza, nem tente. Vai acontecer não. Tente não, você vai se frustrar.
mas eu quero fazer. Não, 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 não. Jesus ensinou aqui que você vai dizer e não duvidar. É assim que a montanha vai se mover. Esse é o método. Você crê, você declara e testemunha, sem surpresa. Eu creio, eu declaro, e com o tempo, é isso aí. É exatamente o que eu estava crendo. Coloquei aqui. Trate de ser antes de demonstrar. Sendo que o ser, ele não gera tantas curtidas. Ele não gera tanto engajamento. Porque é algo só meu. Eu estou fazendo algo aqui dentro. Ninguém vai ver. Não tem tanta graça. Mas, amado, a tua vida cristã não é para ter graça, não. A tua vida cristã é para andar conforme a palavra. Então, Anderson, por que eu declaro e aquilo não acontece? Eu tenho uma palavra em mim, eu tenho declarado aquilo e aquilo não acontece. Amados, olha só, essa questão de confessar, de você declarar a palavra, ela não é declarar a sua vontade, é declarar o que você crê. A fé, ela está atrelada ao que você crê, não é ao seu desejo, não é a sua vontade. Não entendi, Anderson. Eu já ouvi tantas pessoas falando, declara o que você quer, declara o que você quer. Amém. Mas o que você quer precisa estar bem alinhadinho ao que a palavra diz. Está chovendo agora não, né? Então, pode acontecer de alguém chegar lá e dizer, eu creio que essa chuva vai parar em nome de Jesus. E vai parar a chuva. Amém. Isso acontece. Amém? A fé faz isso também. Ela move montanhas e, inclusive, faz parar uma chuva. Mas não é por tua vontade. Não é para atender a tua conveniência. Rapaz, que chuva chata. Eu estava até querendo ir para a igreja, mas eu vou molhar a sandália. Eu vou perder a chapinha. Amados, a tua fé, ela não vai se mover pela tua vontade, pelo teu desejo, por tua conveniência. Deus estabeleceu leis na natureza, uma delas é chover. Se a temperatura chegou a um determinado valor, se a pressão chegou a determinado valor nas alturas, chova, pronto. Deus estabeleceu essa lei. Não é Deus abrindo a torneirinha, chove, para de chover. Não, Deus não está com a mão na torneirinha, não. Ele estabeleceu uma lei. Se chegar a determinada temperatura e a determinada pressão, e se tiver uma umidade tal, chova. Pronto. Deus não vai estar alterando as leis que são muito boas, as leis que Ele estabeleceu para atender ao teu capricho. Não, eu não quero perder minha chapinha. É por isso, amados, que aquilo que você declara precisa estar bem alinhadinho à vontade de Deus, ao que a palavra declara. E aí? Como é que... Poxa, e agora, Anderson? E aqui a gente entra num ponto bem crucial desse ponto. Isso que está dentro de mim é a minha vontade ou é o que eu creio? Eu tenho uma palavra dentro de mim. Mas, e agora? Isso é algo que eu creio ou é algo que eu quero? Eita, como é que você vai discernir entre uma coisa e outra? Certa vez eu ouvi alguém dizendo, eu não lembro, me perdoe o autor, se estiver ouvindo, mas eu não lembro o seu nome. E ele disse assim, como eu vou saber
o que eu penso se eu não ouvir o que eu falo? Para pensar um pouco nisso. Como é que eu vou descobrir aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou crendo, se eu não parar e ouvir aquilo que eu estou declarando? Você aí tem uma pista. O que é que de fato você está crendo? Muitas vezes a pessoa, ela repete algo no seu dia a dia e ela, por não estar no momento de oração, por não estar no momento de mover de alguma coisa, por não estar na igreja, ela fala suas coisas, aquelas coisas no dia a dia, e pensa que aquilo não é uma declaração. A gente banaliza a fala da gente. Você está lá, se estressa com o menino em casa. Sai daí, danado. Rapaz, esse menino tá... Vou levar ele para tal lugar para ver se dá um jeito. Esse menino tem algum problema. Esse menino tem algum problema. Não é tão banal assim, amados. No mínimo, declarar algo que você crê, lá dentro. Embora não seja a sua vontade. Você vai declarar algo que você acredita, mesmo que você não queira. Por isso que eu invoco novamente a fala do cara lá. Como é que eu vou saber o que eu penso, se eu não sou capaz de ouvir o que eu falo? Preste atenção ao que você está falando. Você vai ter bastante claro uma listinha do que você crê. Faça esse exercício, se você gosta que seja dessa forma. Pega um bloco de anotações, escreve o que você tem dito ao longo do dia. Quando você terminar, você lá vai ter a lista do que você crê. Simples assim. E agora, Anderson, uma hora que eu constatei que eu não estou crendo muito bem, eu estou crendo em coisas que eu não quero. Eu não quero que meu filho seja assim ou assado. Eu não quero reprovar naquela prova. Inclusive, eu lembrei de uma história. Eu estava na faculdade, primeiro ano da faculdade. Aí eu fui para a final de Física 1. Tinha feito a primeira prova, não terei nota suficiente, terei a segunda, ficou ali mais ou menos, mas no final das contas, eu precisei fazer a prova final. E quando cheguei lá, e antes de começar a prova, estavam os colegas lá conversando. E eu, por dentro, eu estava dizendo assim, não, eu vou passar, eu vou fazer uma boa prova. Eu estava alimentando aquilo em mim. Aí eu encontrei um colega meu, aí chegou um segundo, aí disse assim, oxe, tu viesse para a prova, falando para esse meu colega. Hoje tu vinhas fazer a prova, foi isso? Pensei que tu já tinha reprovado. Ele disse, não, rapaz, eu vim agora reprovar com certeza. Inclusive, eu vim para reprovar. Adivinha o que aconteceu, amados? Eu fui reprovado. Ele passou. Explica essa, amados. Sabe por quê, amados? A sua fé, ela está atrelada ao que você crê. Só depois que você crê, é o que você fala vai ter efeito. A sua fé não vai trazer à existência qualquer coisa por você simplesmente falar, não. Falei, aconteceu. 3 teclados novos, aí, puf, não é assim. Faça exercício. Primeiro, afie seu machado. Afie seu machado. Mude por dentro, se você quer ver uma mudança por fora. A gente quer ver a mudança por fora.
A gente, na verdade, quer ver a mudança por fora, no afã, na vontade, na gana de querer ver se aquilo é verdade mesmo. Eu vou declarar para ver se acontece. Não, 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 não. Não tente. Eu vou declarar para ver se acontece. Não tente. Para você evitar frustrações. Se você quer ser um sniper, amados, se prepare. Se prepare por dentro. Se aprofunde na palavra. Um sniper na vida real, amados, eles passam tempão de treinamento, eles levam em conta quando eles estão treinando, né? Até porque vai ser situações que vão se repetir na vida real, mas eles precisam descontar a força do vento, precisam, inclusive, no seu cálculo mental, descontar a rotação da Terra. Então, eles estão lá apontando, eles não estão necessariamente mirando o alvo, eles estão ligeiramente defasados, apontando para um lugar ligeiramente diferente, porque sabe que o tempo que vai levar até que a bala, né, a munição chegue até lá, a pessoa vai estar caminhando, a rotação da Terra, tem a velocidade do vento, tudo mais. São anos de preparação. Eu não estou dizendo, lógico, que você vai precisar de anos de preparação para poder ver a sua fé fazer efeito. Apenas seja diligente com o que a palavra ensina. Se aplica a ler o que a palavra fala. Primeiramente a teu respeito. Ah, Anderson, não aconteceu porque não foi vontade de Deus. Essa parte você resolve conhecendo a vontade de Deus. Anderson, é possível conhecer a vontade de Deus? Está aqui. Anderson, eu vou conhecer toda a vontade de Deus? Não. Muito provavelmente não. E não necessariamente você precisa saber toda a vontade de Deus para poder colocar sua fé em algo específico. Qual é a vontade de Deus acerca daquilo? Qual é a vontade de Deus acerca de doença? É a vontade de Deus que alguém esteja acamado, passando por sofrimento, por doença? Quando você descobre que isso não é a vontade de Deus, então você pode alinhar a vontade de Deus à sua fé. Tendo o embasamento correto, você vai poder fazer uma declaração como um sniper. Você vai poder usar o seu machado de forma afiada. E ele não vai funcionar como um martelo, ele vai funcionar como um machado. Da forma como foi fabricado, como foi projetado para ser. Vai ser um golpe e um corte. Um golpe e um corte. Quando você se prepara por dentro. Ok, Anderson, entendi. O que é que eu faço então para me preparar por dentro? Já sei, a Bíblia diz, lá de Abraão, que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Não diz isso? Quem lembra que diz aqui? Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. É isso? Ninguém quer responder, o pessoal está com medo. Vamos abrir lá, Romanos. Romanos no verso 4:20. Qual o nome do irmão que está ali? É Luiz, é? Luiz, benção. Você tem Word aí no computador? Word? Deixa ele aberto, já já a gente vai usar. Romanos, eu não abri em Romanos. Romanos no capítulo 4. E no verso... Vamos pegar do verso 19. Melhor, vamos pegar um pouquinho ainda antes do verso 17. Coloca aqui, Romanos 4, 17. E ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência.
e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É isso que está escrito, né? Que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Eita, silêncio. Coloca aqui, Luiz, por gentileza, abre aqui um Word. Pode passar aqui na tela. Tá sem, é? Ah, não vai conseguir não, né? Tá, então deixa eu descrever. Você percebe aqui, no verso 20, e ele diz, eu estou contando com a Ara, tá? A Almeida Revista e Atualizada. Ela diz assim, pela fé, se fortaleceu, vírgula, dando glória a Deus. Eu lhe digo, amados, e a professora de português me ajude, se essa vírgula não estivesse aqui, sim, Abraão teria se fortalecido dando glória a Deus. Só por causa dessa vírgula, fez toda a diferença no que esse versículo quer dizer. Eu vou lhe dar um exemplo. Se eu digo algo da seguinte forma, João curou um enfermo, dando glória a Deus. Essa frase, ela quer dizer o seguinte, João, ele começou a dar glória a Deus, 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 e de repente, o enfermo foi curado. João curou o enfermo, dando glória a Deus. Sem essa vírgula, João curou o enfermo. Haveria de ter uma vírgula aí, mas sem essa vírgula, ele quer dizer que João curou um enfermo pelo método de dar glória a Deus, por meio de dar glória a Deus. Vamos agora, se tivesse uma vírgula, seria João curou o enfermo, vírgula, dando glória a Deus. O que quer dizer essa frase? João curou o enfermo, e em resultado a isso, Deus foi glorificado. É isso mesmo, tia? Glória a Deus, pelo menos a tia de português concordou. Essa vírgula faz toda a diferença, amados. Você ainda consegue passar os versos aqui? Consegue, né? Faça o seguinte, coloque esse mesmo verso, Romanos 4:20, coloque na NVI. Tá aqui, porque não está mais passando ali. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Isso. Coloca na NTLH. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Põe agora na NVT, é a última. NVT. Você tem aí? NVT. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão não se fortaleceu dando glória a Deus. Abraão se fortaleceu na fé. Isso resultou em glória a Deus. Nessa ordem. Anderson, eu pensava que era dando glória a Deus, que eu fortalecia a minha fé. Ok, uma vírgula derrubou isso. Dê glória a Deus. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra.
Mas não é assim que você vai fortalecer a sua fé. Como é que eu fortaleço minha fé, Anderson? Abra lá em Romanos 10. Já já a gente vai terminar. Ainda em Romanos 10, abra lá em Romanos 10, né, já está, e verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem outras versões que falam, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Está aqui. Antigamente, amados, as pessoas não tinham acesso à grande maioria da população. Nessa época daqui, ainda antes, e ainda muitos anos depois de quando a Bíblia foi escrita, as pessoas não tinham acesso a livros. Primeiro, porque naquela época os livros eram muito caros. Segundo, a grande maioria da população não sabia ler. Então, quando você queria ensinar algo a alguém, você falava. Era a tradição oral. Então, você precisava ouvir de alguém acerca de uma verdade. Quando você ia aprender algo, como você não sabia ler, você não ia ter acesso a livros. Quando eu digo acesso, entenda, você podia até pegar um livro, mas você não entender nada do que estava escrito. Você não tinha acesso à informação de forma escrita. A única forma que você podia acessar uma informação era ouvindo essa informação. Então, quando Paulo colocou aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra de Deus, ele está colocando ali o único meio amplamente acessível para a população. Qual que era? Ouvir. Se Paulo tivesse escrito esse verso na versão de hoje, ele teria colocado: se alimente. A fé vem pelo se alimentar. E se alimentar da palavra de Deus. E, obviamente, ele está fazendo uma analogia, porque hoje a gente pode se alimentar da palavra de Deus não apenas ouvindo. A gente pode se alimentar da palavra de Deus aqui, lendo. Você pode se alimentar da palavra de Deus assistindo vídeos de pregadores de Deus, falando acerca da verdade da palavra. Não se limita a puramente ouvir alguma coisa que entre no seu ouvido. Você pode se alimentar, você pode alimentar a sua fé se alimentando da palavra, por meio de uma leitura da palavra. Esse é o meio que a sua fé vai se fortalecer. Esse é o meio de afiar o seu machado. Esse é o meio que você se prepara para que você use um machado como um machado, não como um martelo. Você não vai sair atirando palavras ao ar. Paulo, ainda usando uma outra analogia, olha, é assim que eu luto. Não é desferindo golpes no ar, como que sem metas, sem objetivo. Eu não saio atirando para todo lugar. Para os irmãos lá da França, atirando para todo lugar para ver se algo acontece. Não é loteria. Fé e confissão não é loteria. Você não fala para ver se acontece, na tentativa para ver. Uma hora dá certo. Não, amado, não vai dar certo. Eu vou falar para ver se acontece. Não vai. Por quê? A fé precisa ter substância para que ela se manifeste no mundo real. Se você não tem substância aqui dentro, não vai haver substância aqui fora. E assim, a fé vem pelo ouvir, ou a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sobe um pouquinho, Romanos 10, no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nessa ordem, você crê com o coração e confessa. Não é, eu tenho muita vontade e eu falo com a boca. Não é, eu desejo muito algo e eu declaro aquilo. Não, não, não. Primeiro eu creio. Primeiro eu lanço as sementes corretas no meu coração, para que ela possa gerar frutos de justiça. E aí sim, aquilo que eu declarar vai se manifestar. Você não vai ter dúvida quando aquilo acontecer. Você não vai ter surpresa quando aquilo acontecer. Fé e declaração, amados, não funciona como feitiçaria, não. Acontece. Acontece. Curado. Muita vontade que a pessoa seja curada. E glória a Deus, você tem que ter essa vontade mesmo. Mas enquanto sua vontade for superior à sua fé, nada vai acontecer. Tem muita vontade que alguém seja curado, rapaz, glória a Deus. Mas não é isso que dá substância à fé, não. Vontade. Eu tenho muita vontade que eu tenho um desejo de ver fulano, eu tenho me compadecer de fulaninho. Eu vou orar por ele, porque a palavra é a verdade. Não é suficiente a palavra ser a verdade. Ela precisa ser verdade dentro de você. Você está pegando a palavra de cobaia, a palavra é a verdade. Seja curado, fulaninho. E você meio que isento daquilo, alheio àquilo. Você pega a palavra e joga para fulaninho, para ver se ele é curado. E se acontece aquela cura, aí você, meu Deus, aconteceu. É verdade, a palavra é a verdade. Amados, quem trabalha, quem gosta de ser eficiente no reino de Deus, não fica fazendo loteria com a palavra de Deus. Isso passa a mensagem que você quer ver se aquilo é verdade mesmo. Para ver se você crê um pouco mais. Para terminar, abra lá em Mateus, no capítulo 13. Vamos ler. Não vamos ler tudo, não vai dar tempo. Mas aqui você vai ter a parábola do semeador, Mateus 13. Jesus explica aqui que o semeador saiu a semear, parte daquela semente caiu em solo rochoso, outra parte caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram a semente. Outra caiu no solo, mas não tinha profundidade, e ela logo secou. Outra caiu em solo pedregoso, e daí nasceram os espinhos e abafou, ela não cresceu. E aí, a partir do verso... Vamos ver aqui. Verso 19. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes é semeado no coração. Jesus está explicando aqui que essa semente, ela é a palavra de Deus. Onde que ela é semeada? A palavra de Deus, para que ela tenha resultado, ela precisa ser semeada na nossa mente, amém? Na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso entendimento. Não! No coração. Vamos seguir. De novo, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O maligno roubou algo que estava no seu coração. Pode, está aqui. Não, o meu coração está guardado. Ninguém toca. Vai. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si, não tem profundidade.
ouviu uma palavra lá, se alegrou, sapateou um pouquinho, não se aprofundou naquilo, não se deteve em buscar mais, não tem profundidade. É um crente raso. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Perceba, ele ouviu também. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Anderson, por que eu declaro não acontece? Leia a parábola do semeador. Leia a explicação da parábola do semeador. Por que eu declaro e não acontece? É falta de profundidade? São espinhos, os cuidados da vida sufocando? É a falta de vigilância no coração, de modo que o maligno vem lá e rouba o que foi plantado, a boa semente de Deus? 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa terra fala e acontece. Essa é aquela boca que, quando se abre para declarar algo, acontece. Ele ouve a palavra com alegria. Ele a compreende. Ele guarda o seu coração para que o maligno não venha roubar o que já tinha sido implantado. Ele tem o zelo de não se deixar abafar pelos cuidados do mundo. Esse sim vai ser um golpe e um corte. Esse é um verdadeiro sniper. Vai ser um tiro e uma queda. Me perdoe a analogia que eu estou fazendo, mas é aqui melhor vem a mentalidade da maioria das pessoas. Não vai ser um louco com uma metralhadora que você vai conseguir esse objetivo. Você precisa ser bastante específico em declarar algo. Não é para ver acontecer. Você não vai declarar algo porque tem vontade, porque é o seu desejo que pare de chover. Porque você teve misericórdia do irmão que está enfermado e bateu a compaixão, você foi lá e orou por ele. Não é por vontade, não é por compaixão que a fé se manifesta no mundo real. É por meio de você crer. E em outra passagem, ele fala que a fé vem da onde? Do coração. Não é da mente, não. A fé, ela vem do coração, não é da sua mente, não é um assentimento mental, não é uma vontade, não é um desejo. Você está preparado por dentro, você é aquela boa terra, recebeu boas sementes, guardou aquela semente, protegeu o seu coração para que não fosse abafado pelos cuidados do mundo. Você compreendeu, você se aprofundou, você não é um solo raso, você se aprofundou. Isso é o amolar bem esse machado. Esse é o usar da sabedoria que Salomão falou, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Isso é o aplicar a sabedoria para que você possa usar um machado como machado. Como? Amolado. Amém, amados? Você foi abençoado? Glória a Deus. Ministério de Música. Sejam abençoados, amados. Tenham uma semana abençoada. Amém? Graças a Deus.